para os momentos bons, para os momentos ruins, para a saúde, para a doença, para tudo aquilo que lhe cerca, tudo aquilo que é matéria e até aquilo que é imaterial, cara. Uma das poucas certezas que a gente pode ter nessa vida além da morte é que isto também passará. Eu queria muito, cara, contar uma história pra vocês que eu já conheço ela há alguns anos, tá? Já fiz um vídeo, inclusive, sobre essa história, outro vídeo esquecido no canal principal. Mas eu vou contar aqui e vou trazer uma temática pra vocês. Existia um rei e esse rei queria um anel. Ele queria um anel que fosse muito simbólico para sua vida. E ele queria que esse anel carregasse uma frase que pudesse trazer conforto para sua vida. E que esse anel ele fosse ficar tanto para os seus herdeiros e para os herdeiros de seus herdeiros. E ele queria que esse anel tivesse o mesmo impacto na vida de toda essa gente ao qual ele pertenceria nos anos conseguintes, né, nas gerações que viessem. Então ele mandou chamar os sábios, né, os pensadores, os eruditos, e queriam que eles elaborassem uma pequena frase que tivesse não mais do que 3, no máximo 4 palavras que ele pudesse gravar dentro do anel. Os sábios eruditos começaram a pensar sobre essas frases e, cara, o pessoal acostumado a escrever textos, pensamentos muito complexos, mas nada que pudesse caber de repente em 2 ou 3 ou até 4 palavras e que fosse tão impactante na vida de alguém, ainda mais o rei, uma figura tão importante. De repente o rei se lembrou que ele tinha um criado, e esse criado era como se fosse uma figura familiar para o rei, não era somente um criado, era uma pessoa especial, quase como um empregado da família de longa data. E esse criado, ele servia ao seu pai, até mesmo quando ele ainda estava para nascer. E o velho criado disse o seguinte: meu senhor, eu não sou um erudito, eu não sou um pensador, eu sou apenas um criado, mas eu tenho sim algumas palavras muito importantes que me foram ensinadas por um velho místico, o qual o rei não conhecia. E ele simplesmente escreveu num pedaço de papel e disse para o rei: coloque embaixo do anel, mas não abra agora. Não é para você olhar essa frase. Você só deve abrir esse pedaço de papel e sacar no momento que você estiver fragilizado, no momento de desespero, que você sentir que não tem mais saída para aquela situação. Nesse momento, você abre esse papel e lê essa palavra. E por incrível que pareça, esse momento chegou mais cedo do que se imaginava, quando o seu reino foi invadido e conquistado pelos inimigos. E o rei, se vendo na situação na qual ele fugia no seu cavalo, se embrenhou mata dentro, até que ele chegou num ponto em que não havia mais saída. Na sua frente havia um precipício e cair dali era a morte certa. E voltar seria dar de cara com os inimigos. E ele ouvia, cara, os cavalos dos inimigos passando pra cima e pra baixo, fazendo muito barulho. Ele, inclusive, já tinha até perdido seu cavalo, estava a pé no meio do mato. Nessa hora, ele sentiu que não tinha mais o que ser feito, ele estava em total fragilidade e em momento de desespero. E ele lembrou do que disse o velho criado, que aquela era a situação perfeita. Então ele abriu, né, tirou seu anel e abriu aquele pedaço de papel e leu essas 3 pequenas palavras muito poderosas: isto também passará. E naquele momento de desespero, o rei se viu envolto num pensamento um tanto que de acalanto, ligeira paz naquele momento de caos. E aos poucos ele foi percebendo que os barulhos dos cavalos foram sumindo. De repente os inimigos foram se perdendo no meio da mata, não sabiam como voltar, ou simplesmente foram indo embora porque acreditavam que o rei já tinha sido ou morto ou já não estava mais por ali. E diante disso, o rei se viu na oportunidade de reunir o que sobrou do seu exército e reconquistar o seu reinado. E assim o fez, ele conquistou o seu reinado. E quando ele voltou, ele foi recebido, cara, com muita festa, bastante bebida, com muita gente contente. O reinado estava em festa, porque o rei reconquistou aquele reinado que pertencia a tanta gente. E no meio daquela musicalidade toda, as pessoas bebendo, comemorando, o criado estava do lado dele e disse: essa também é uma hora apropriada para você ler essa frase. Aí o rei virou para o criado e falou: mas por que eu faria isso? Eu estou num momento de glória, eu sou vitorioso, reconquistei o meu reino, as pessoas estão felizes, eu não estou em desespero. No que o criado olhou e disse: escute, meu rei, essa frase não é só para os momentos difíceis, nem de desesperos, mas também para os momentos vitoriosos. Não é somente para quando você for o último, mas também para quando for o primeiro. E de repente, cara, ele ficou numa espécie de silêncio e olhou aquele povo festejando, um pouco meio absorto da situação, e pensou na frase: isto também passará. Cara, essa frase ela é bastante impactante e eu sempre gosto de lembrar dela, tanto que eu tenho planos de tatuar essa frase bem aqui no meu braço esquerdo, né? O direito já tem essa tatuagem aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas eu quero tatuar essa frase: isto também passará. Porque essa frase ela não é só um lembrete que as situações, tanto as boas quanto as ruins, elas vão passar, né? Mas que, como eu falei no começo, até tudo aquilo que é matéria. A gente é matéria, você é matéria. Isso também passará. Há muito pouco tempo atrás,
cerca de 4 meses, quase 5 meses, cara, atrás, eu perdi o meu ex-sogro, uma figura muito, muito importante na minha vida. E era um sujeito com quem eu passei muitas situações maravilhosas, na época em que eu tinha relacionamento com a filha dele. E assim como ele, o meu tio, com quem eu trabalhei na rua há muito tempo, cara, pessoas assim da mais profunda estima na minha vida, passaram, eram somente matéria, e hoje em dia são só lembranças, entendeu? E essas lembranças também passarão. Quando? No dia em que a última pessoa que teve contato com meu tio também se for, e que ninguém mais citar o nome do meu tio, Edivaldo. Eu sei que Edivaldo existem aos montes e provavelmente ainda existirão muitos, mas a verdade é que esse Edivaldo, que participou da minha vida, ele já deixou de existir na matéria. E certamente ele também deixará de existir fora do campo imaterial, né, na lembrança, porque isso aconteceu com seus antepassados, né? Se você for puxar na história, você pode até conhecer os seus antepassados, né, dos últimos, sei lá, 200 anos, através de escritos da família, sei lá, registros em algum lugar aí do governo e tal, mas em termos de conhecer a pessoa, tu não sabe quem são, eu não sei como é que conta, mas de repente, sei lá, o avô do seu avô, do seu avô, do seu avô, do seu avô, tu não conhece. Então essas pessoas, elas já não existem também no campo imaterial, elas só existem na palavra. E eu tô contando esse monte de coisa aleatória, mas eu realmente queria que vocês entendessem que essa frase, ela é muito impactante. Porque olha só, irmão, você de repente está numa situação de fragilidade agora. Assim como eu estive em termos de dinheiro, por exemplo, lá em 2017, antes de eu entrar no meu primeiro emprego depois de um longo recesso sem trabalho, tá, no mercado. E quando eu entrei naquele trabalho, era um trabalho ruim, obviamente, tá? Eu tinha que fazer muitas coisas que eu não gostava, tipo varrer pátio, lavar a rampa de carregamento cheio de fezes de pombo e comida. Era um horror, cara. Eu lidava com cerveja estourada. Mano, era um ambiente bem assim, insalubre, não só fisicamente, mas também mentalmente, para um sujeito que tinha 26 anos na época, 27, que tinha uma namorada e queria prosperar e dar um futuro bom para sua família, e você só se via ao redor de pessoas infelizes no trabalho porque não gostavam do que faziam, ganhavam pouco. O lugar não era nada promissor em termos de prosperidade e progressão de carreira, porque era só um mercado. E eu não tinha, cara, olhava para todos os lados e pensava, mano, pra onde que eu vou? Não tem pra onde ir. E eu nunca esqueço, uma vez que eu tava na rampa de carregamento, era um sábado, eu já contei essa história várias vezes no canal, lá no outro canal, por exemplo. Tinha deixado minha namorada aqui em casa, no meu quarto na época, a minha mãe e meu padrasto dormiam aqui no quarto, a minha irmã e a minha sobrinha dormiam no quarto dele também, no quarto do meio. E eu era o único que tava levantando pra trabalhar nesse sábado. Eu tava naquela rampa de carregamento, limpando aquele monte de papelão, arroz estourado, arroz não, feijão estourado, farinha estourada, que ia pra seção de quebra, limpando plástico, colocando nas gaiolas. Eu tava muito revoltado nesse dia. Na época eu não conhecia essa frase, mas eu lembro que eu pensei algo semelhante a isso, que eu nunca esqueço, cara. Eu olhei pra aquele lugar e falei assim, em algum momento no futuro, eu vou olhar pra trás e vou olhar para isso aqui, ou com um certo tipo de elo, um carinho pelo momento, ou com muita risada. Bom, eu não dei risada necessariamente no momento, mas eu tenho esse elo, esse carinho, né? Porque aquele momento me ensinou muita coisa. E olha só, passou, cara. Assim como o emprego na rua com meu tio, entregando pão, em um dia de chuva que eu tava lá em Maricá, pra quem é do Rio sabe, conhece Maricá, onde a única vaga pra estacionar o caminhão ficava a mais de 100 metros do mercado, e tava chovendo, cara. E eu puxando aquela pilha de cestos de pão no carrinho, né, com um gancho, na calçada chovendo, mano, uma chuva grossa, eu com um plástico cobrindo os pães pra não molhar, e eu todo ensopado, pingando. Eu lembro de olhar pra um pessoal na cafeteria, e o pessoal tomando café naquele ambiente quentinho, porque tava gelado, né, porque tava chovendo, então tava meio frio assim e tal. Eu com frio, e o pessoal na cafeteria tomando café, assim, me vendo passar, puxando o pão no meio da chuva pro mercado. Eu tava de calça, de tênis, cara, e camiseta, assim. E eu me sentia um tanto quanto... Eu sei que não devia me sentir assim, porque é um emprego, né? É digno quanto qualquer outra coisa. Trabalhar é digno, né? Desde que seja legal e moral, né? Mas eu me sentia um pouco humilhado, né? Por estar naquela situação e as pessoas me olhando, enfim, ensopado na chuva puxando pão, né? Com aquela situação de subemprego, né? Quase uma situação... Eu nem diria uma situação desumana, porque tem muita gente passando coisa muito pior nos 4 cantos do mundo. A gente sabe das situações de países subdesenvolvidos, né, cara? Mas eu também tinha naquela época a perspectiva de que aquilo também ia passar. Eu só não sabia quando, mas um dia ia passar.
E pois passou, cara, né? O meu tio ia falecer ano retrasado. Eu não sei se eu falei ano passado, mas foi ano retrasado, tá? Foi em 2022. E hoje eu tô aqui, cara, fazendo dinheiro que eu nunca imaginei fazer na época que eu trabalhava no mercado, por exemplo. Ainda escalando a minha vida. Não pense que eu tô ficando rico, não, tá? Pelo amor de Deus. O YouTube só dá muito dinheiro quando você tem muita projeção e quando você agrada a ala mais progressista, recebe todo apoio de propagandas e tal, e marcas. A gente que é meio dissidente não recebe tanto apoio. Mas ainda assim, cara, não tem como comparar. E mesmo olhando daqui agora, querendo ainda subir muito e muito mais em termos de prosperidade na minha vida, também nunca esqueço essa frase e sempre mantenho ela na minha cabeça de que isso também passará. É claro que a gente nunca espera que passe para pior, né? Mas a minha juventude vai passar. Um dia eu vou ser um cara idoso assim, de repente já nos seus últimos momentos de vida, assim como vocês também, se vocês não forem embora cedo, eu espero que não, mas a verdade é que tudo passa, cara. E todo esse vídeo, com toda essa história meio tocante, eu não quero que vocês vejam como um tocante, mas sim como uma inspiração. Eu quero que seja meio que um alento ali, cara, pra você que tá numa situação ruim, de desemprego. Cara, corra atrás. Porque, certamente, irmão, como falei, pros momentos bons, pros momentos ruins, para aquilo que é material e até mesmo imaterial, para tudo aquilo que te cerca, né, irmão? No final das contas, uma das poucas certezas da vida depois da morte, né? Além da morte, é que isto também passará.